existem 3 possibilidades das rações se apresentarem, né? As secas, as semi-úmidas e as úmidas. Então, as secas, como o nome já diz, são aquelas que têm o menor teor de umidade, né? Em torno de 8, 10%, no máximo 12%. Então, são as rações que a maioria das pessoas fornece para os seus animais por uma questão da praticidade, né? E do custo também. Então, um pacote grande dura bastante, tem a questão da durabilidade, né? Do alimento, ser prático de levar para lá e para cá, enfim, tem algumas vantagens. Só que tem muito pouca água. O alimento semiúmido são aqueles que eu costumo... tinha uma propaganda antes que a pessoa na propaganda, ela apertava assim a ração, ela era meio fofinha, te lembras? Ela era redondinha assim, e a pessoa apertava e mostrava que ela era fofinha. Então são rações com, geralmente, uma quantidade de umidade aí em torno de acima de 14%, 18%, né? Na verdade, até mais, 20 e poucos por cento seria considerado semi-úmida. E as úmidas são as dietas em lata ou sachê. Então, o que acontece? As rações secas, elas são divididas de forma mercadológica, né? Porque o Ministério da Agricultura não tem... Para o Ministério da Agricultura não existe essa divisão de econômica, prêmio especial, super prêmio. Isso as próprias empresas foram desenvolvendo na medida em que os alimentos eles foram melhorando de qualidade. As empresas começaram, o meu alimento é prêmio. Aí fizeram um melhor, não, agora o meu é super prêmio. E aí ficaram esses nomes para que as pessoas entendessem que o alimento super prêmio era melhor que o prêmio era melhor que o que não tinha nada de nome, né? Então era mais ou menos assim. É mais para um entendimento do consumidor do que para fins de Ministério da Agricultura, porque no Ministério da Agricultura o alimento é completo ou não. Né? E todos são completos, desde o econômico ao super prêmio, todos vão ser classificados como completos pelo mapa. No alimento úmido, a gente já tem uma qualidade maior. Né? Essas dietas, elas têm uma digestibilidade maior, ingredientes melhores. Então, a gente não vai encontrar alimentos econômicos de baixa qualidade como a gente encontra nos secos. Tá? O alimento úmido ele é melhor por si só. Então, o que a gente vê no úmido são alimentos premium e super premium. Tá? Já o seco, a gente tem todas as categorias que eu comentei. O semi-úmido, que é aquele mais fofinho, basicamente é o premium, tá? Não tem as categorias também. E é 1 ou 2 no mercado, a gente nem encontra mais. Não tem uma finalidade aquele alimento. Eu, particularmente, acho que não precisa existir alimento semi-úmido. Não vejo nenhuma vantagem. Algumas pessoas dão para os animais velhinhos, porque têm dificuldade de mastigar, mas existem outras várias opções de alimentação para animais velhinhos e definitivamente aquelas dietas não são as melhores e não recomendo de jeito nenhum. Então eu costumo trabalhar com seca e úmida, né? Eu ignoro a existência da semi-úmida só para deixar registrado aqui que existe. Bom, então o alimento econômico, Aline, ele costuma ter o básico do básico que é exigido para que seja formulado um alimento. Então vamos supor, se é uma ração, se um cachorro, né, adulto necessita de mínimo 18%, de acordo com os guidelines de nutrição, de proteína bruta, e 5,5% ou 5% de gordura na dieta, o que um alimento econômico ele vai ter? O que uma empresa vai colocar no alimento econômico? 18% de proteína e 5% de gordura. Né? E quanto que é permitido colocar, recomendado colocar de matéria mineral de fibra máximo, para não atrapalhar a digestão do animal? O máximo de matéria mineral é 12, o máximo de fibra bruta é 6,5. O que a empresa faz? Ela bota os máximos. Ela vai trabalhar com o mínimo que é exigido e com o máximo dentro daquilo que ela pode botar, né, para ter um alimento que é econômico, que vai trazer, que vai poder oferecer para o animal o mínimo do mínimo, mas também vai ser um alimento muito barato. Né? Então, a matéria-prima é muito barata, a digestibilidade é baixa, o animal vai consumir aquele alimento, vai fazer um volume fecal absurdo. Né? Obviamente que o pelo e a pele, musculatura, nada disso a gente vai esperar, né, grandes coisas do animal. Enfim, são alimentos que definitivamente eu não recomendo, né? Embora a gente saiba que em muitas ONGs, né, animais que precisam de um alimento, eles são um animal que não come nada, que desnutrido, a gente alimenta como um alimento econômico, muitas vezes a gente até vê um bom resultado. Só que ele tem um limite, né? A gente vai ter que melhorar esse alimento para o animal desenvolver mais. Depois a gente vai ter o alimento premium, que é um alimento melhor do que o econômico, porque trabalha com níveis um pouco maiores do que os mínimos. Uma digestibilidade mais intermediária, matérias-primas melhores, mas muitas vezes usam os corantes que as pessoas não gostam, né?
tem aquele apelo todo, né, de ter os vegetais. E aí, são produtos que as pessoas compram muito em supermercado, né, sem uma indicação do veterinário. São produtos ruins? Não são produtos ruins, mas tem outros muito melhores, né, para que o animal ele faça consumo e tem mais benefícios com outros. Mas são produtos que muitas vezes os tutores dão para os seus animais os alimentos premium e eles vivem uma vida longa aí, né, e tudo bem, né, e não vão ter grandes problemas. Mas existem produtos melhores no mercado, né, que a gente vai focar em longevidade, em qualidade de vida. Eu, particularmente, gosto de prescrever ração super premium, né? Acho que eles têm um papel importante na nossa vida que merece um alimento melhor. Então, dessas categorias, claro, eu e todos os veterinários, né? A gente entende que o alimento super premium é o melhor. Bom, e aí, o prêmio especial, Aline, é o que todo mundo me pergunta muito, porque ninguém sabe qual é a diferença do prêmio para o super prêmio. Então, o prêmio especial, ele veio para ficar no meio. Ele é algo que é um pouco melhor do que o prêmio, ou seja, geralmente o prêmio especial ele não tem corantes, ele tem níveis melhores, um pouquinho assim, um pouquinho mais de gordura, a matéria mineral é mais baixa, fibra, então melhora a digestibilidade. Sabe o que o prêmio especial tem que o prêmio não tem? Às vezes tem o que eu chamo de purpurinas na dieta. Então, o prêmio especial ele coloca, vamos supor, um pré-biótico, um MOS, já tem ali metionina, né, um aminoácido essencial, lisina, às vezes a gente encontra ali também uma L-carnitina, a gente encontra alguns diferenciais, tá, que o premium não inclui, às vezes até questão de limpeza de tártaro, né, o hexametafosfato ou tripolifosfato de sódio, que o premium não inclui por uma questão de custo, o prêmio especial já contém. Tá? Quando a gente vai para o super premium, já são níveis de proteína maiores, de gordura bem maiores, ou seja, a energia metabolizável do alimento aumenta, e aí a matéria mineral diminui bem, a fibra diminui bem, ou seja, quanto menos fibra, menos matéria mineral, mais digestível é a ração. Quanto mais proteína, mais gordura, mais palatável é o alimento, mais o animal vai querer comer. Então, esse é um dos motivos pelos quais muitos animais que a gente atende, veterinários atendem, que comem alimentos super premium, estão gordinhos. Porque o alimento super premium ele é palatável, ele tem muita gordura, ele tem uma proteína de origem animal, né, que deixa o alimento saboroso, palatável. Então, eles comem. Tá? E o super premium a gente pode encontrar várias dessas purpurinas que eu falei. A gente encontra prebiótico, probiótico, condroitina, glucosamina, o óleo de peixe, que é caro, o tripolifosfato ou o hexametafosfato, né? A zeólita, extrato de yucca. Todas aquelas coisas que enfeitam o alimento e que melhora a qualidade do alimento, né? Antioxidantes naturais, a gente encontra bastante nos alimentos super premium, que não é só alimentar, não é só proteína, gordura, fibra, minerais e vitaminas. Tem vários outros, tem várias outras nutracêuticos, né? Inclusão de nutrientes que tem alguma função extra nutrição. Isso a gente vai encontrar no super premium. E detalhe, não é todo super premium, tá? Então as dietas super premium não são as mesmas. Ah, dá uma dieta super premium da marca tal. Não, olha o rótulo. Vê o que ela tem de diferencial. Vê se vale o preço que estão cobrando. Porque tem bastante diferença de uma para outra, tá? E com relação ao úmido, que eu gosto muito, que são as latas e os sachês, que eu falei que só tem basicamente a divisão de premium e super premium, são alimentos que basicamente, qual que é a diferença, né? Como a gente tem muita água, a matéria seca, que é onde estão os nutrientes, ela é muito baixa. Então, é um alimento que tem um custo alto, visto que a pessoa está pagando por água e embalagem, né? O pouco de matéria seca que tem ali é o valor que ela está pagando, de verdade. Então, o que acontece é que o animal ele precisa comer muito mais volume de alimento de lata ou sachê para atingir a sua necessidade calórica. Mas qual que é a vantagem, né? São alimentos extremamente palatáveis e que principalmente fazem o animal ingerir água, né? Que o alimento seco tem esse grande problema. O animal não ingere água. E bom, tem animais que vão comer alimento seco e vão tomar a quantidade de água que precisa no potinho, no bebedouro. Mas tem muitos animais que não tomam. Então, trocar para uma alimentação úmida é essencial. Animais que têm problemas de urolitíase, principalmente, fazer ingerir água, né? E o alimento úmido tem uma grande diferença, que é o teor de carboidratos. O alimento úmido ele tem baixo carboidrato. O alimento seco ele tem alto carboidrato.
Porque para fazer a extrusão do kibble, precisa do carboidrato para isso. E para fazer o alimento úmido, seco, tanto lata quanto sachê, não precisa. São processamentos diferentes, são processos de cozimento diferente. Então, o alimento úmido dispensa o carboidrato. O teor de carboidrato, só para te dar uma ideia aí, é 8, 10% na matéria seca. Enquanto que, quando a gente faz a conversão para matéria seca. Enquanto que tem dietas, rações secas aí, que tem 50, até mais, 55% de carboidrato na matéria seca. Né? Então, isso é bastante diferença. O que entra no lugar do carboidrato no alimento úmido? Mais proteína e mais gordura. Então, quando a gente faz a conversão do alimento úmido de proteína bruta, por exemplo, enquanto que o alimento seco tem em torno de 20 e poucos por cento, o alimento lata ou sachê vai a 40, 35, 40%, alguns mais. E a gordura idem, também aumenta muito. Né? Ou seja, são alimentos extremamente palatáveis por conterem esses nutrientes que os animais adoram. Sim, imagina. Né? Um alimento muito mais... Na verdade, eu comparo muito a ração úmida com o alimento natural, né, Aline? Ele tem características nutricionais muito parecidas. Né? Muita água, mais proteína, eventualmente mais gordura, depende da situação. E o carboidrato é variável, né? No alimento natural a gente mexe na formulação e bota mais carboidrato ou menos, dependendo da situação.